Muito obrigado por ter escolhido os vídeos de Matemática Online para aprenderes matemática. Hoje vou-te falar sobre o domínio de uma função real de variável real. Numa outra aula que já publiquei sobre funções, vou deixar o link na descrição deste vídeo, falei que uma função pode ser apresentada de diferentes formas. Podemos ter uma função através de uma correspondência, a representação gráfica, tabelas, podemos ter uma função representada através de uma expressão analítica. Podemos ter diferentes formas para representar a função e em cada uma delas é importantíssimo nós conseguirmos identificar o domínio dessa função. Quando temos uma representação gráfica ou diagramas, nós, por vezes também, muitos exercícios, pede também o contradomínio. Relativamente à expressão analítica, vamos deixar aqui o contradomínio um pouco para mais tarde. Vamos analisar e começar aqui por uma função que seja apresentada assim através de uma correspondência. Esta função, eu dei-lhe o nome de f. Então, neste caso, esta função que aqui está, nós podemos dizer que o domínio representamos com um D maiúsculo e o f, que é o nome da função, e esse domínio vai ser o conjunto formado pelos objetos. Vimos então nessa aula em que falei sobre funções reais de variável real, falei nos objetos. Os objetos são estes elementos aqui do conjunto de partida. Está bem? Logo, o nosso domínio será o -3, o 0, o 2 e o 3. Relativamente ao contradomínio desta função, temos de olhar para o objeto e ver a que número corresponde, correto? E esse número ao qual corresponde nós designamos como imagem, tá bem? Isto é uma imagem, o 2. O 3 será um objeto, tá bem? Importante referir. Logo, o contradomínio é o conjunto formado por todas as imagens. Colocando por ordem, temos o -1, o 1, o 2 e o número 3. Esta mesma função pode ser representada através de um referencial cartesiano e, neste caso, teríamos esta representação. Como é que nós agora conseguimos identificar o domínio e o contradomínio desta função? Os nossos objetos, estes elementos do conjunto de partida, nós representamos no eixo do x e as imagens nós estamos a representar no eixo do y. Então, este ponto que aqui está, ele corresponde ao x menos 3 e ao y 2. Então, nós temos aqui a imagem e, nesta direção, temos os objetos. Temos aqui o objeto. Então, o objeto é o -3. Não é? Então, o nosso domínio, eu vou escrever aqui novamente, mas por esta ordem, para que seja mais fácil de entender. Então, este objeto aqui, temos o -3, correto? Deste ponto aqui, vamos fazer a leitura da esquerda para a direita, para ir colocando os valores por ordem, não é? Porque eles aqui estão os negativos, o 0, e depois temos os positivos. Este -3 é um objeto, vai pertencer ao domínio. Neste ponto que aqui está, o objeto será o 0. Nesta direção temos o 0. Este ponto aqui corresponde ao x ou 2. Então temos o 0, temos o 2. E este último ponto vai corresponder ao x3, ao objeto 3. Daí nós obtermos -3, 0, 2 e o número 3. Exatamente o que nós tínhamos na outra representação. Relativamente ao contradomínio, nós vamos procurar as imagens. Então, este ponto que aqui está corresponde à imagem 2. Ok? 2. Este ponto que aqui está corresponde à imagem 1. Este ponto à imagem -1. E este ponto aqui, a imagem 3. Ok, não está o contradomínio por ordem, então nós deveríamos colocar por ordem. Poderíamos ter feito a leitura de outra forma, isto é, começando do menor para o maior. Então, neste caso, iríamos fazer a leitura do contradomínio de baixo
para cima, está bem? Do menor para o maior. Então, neste caso, iria aparecer o menos 1, teríamos o número 1, o 2 e, por último, o número 3. Está bem? Então, é assim que nós identificamos o domínio e o contradomínio de uma função quando temos a sua representação num referencial cartesiano. Podemos também imaginar, se for mais fácil, podemos imaginar que quando nós estamos a calcular o domínio, no fundo que estamos a espalmar todos os pontos da função em direção ao x, não é? Este ponto, se for em direção ao x, vem para aqui ficam estas bolinhas, então aqui, que correspondem ao domínio. Relativamente ao contradomínio, é como se espalmássemos todos os pontos em direção ao eixo dos y. Vamos agora analisar mais alguns gráficos para ver se conseguimos consolidar melhor este conceito de domínio. Então, se nós tivermos esta função, que estou a representá-la como sendo a função f. Para identificar o domínio, nós temos aqui uma infinidade de pontos, porque se trata de uma reta. Como é que nós podemos perceber qual é o domínio desta função que aqui está representada? O nome da função é f, está bem? Está aqui o f na sua representação. Agora temos de imaginar que todos estes pontos que aqui estão, se nós fôssemos com todos estes pontos em direção ao eixo do x, ok? Na direção do eixo do x, onde é que ficariam estes pontos? Ficariam todos aqui. É a tal situação que eu estava a dizer, se nós pudéssemos espalmar esta função contra o eixo do x. O que é que iria ficar pintado? Não se esqueçam, esta função, isto é a limitação da minha representação gráfica, ela vai continuar. Quer dizer que estes pontos aqui para trás, se eu os espalmasse contra o eixo do x, também ficariam representados. Então ficava o eixo todo do x representado. Okay? Então significa que o domínio desta função f vão ser todos os números reais. Ótimo? Então podemos representar como sendo o intervalo de menos infinito a mais infinito, ou podemos representar simplesmente como sendo todos os números reais. Relativamente ao contradomínio desta função. O contradomínio desta função nós vamos ter de o fazer em relação ao eixo do y. Okay? Vamos apagar aqui estas setinhas para não ficar tão confuso, para ser mais fácil depois a compreensão. Então, se nós agora pudermos espalmar a função contra o eixo do y, neste caso, teria de fazer desta forma, certo? E então, ao fazer esta representação, que pontos é que ficariam em cima do eixo do y? Todos. O eixo do y completo. Correto? Porque isto continua, então vai continuar por aqui abaixo e também para cima. Então quer dizer que o contradomínio desta função, a leitura vamos fazer agora de baixo para cima, está bem? Dos valores negativos para os positivos. Então, como ficaria todo o eixo representado, eu vou dizer que é de menos infinito a mais infinito, ou seja, o conjunto dos números reais. Neste caso, esta função, o domínio e o contradomínio é exatamente o mesmo, os números reais. Vamos ver uma outra função, neste caso, uma função a que deu o nome de g. Domínio da função g. Então, se nós considerarmos todos os pontos e ver quais são os objetos que lhe deram origem, ou seja, espalmar a função contra o eixo do x, o que é que vai ficar sobre o eixo do x? Todos estes pontos. Não se esqueçam que esta função ela não termina aqui, ela vai continuar. Logo, todos estes pontos aqui para a frente também vão ficar aqui na nossa representação. Então, mais uma vez, eu vou dizer que o domínio da minha função vai ser o conjunto dos números reais. Porque vai ficar aqui todo o eixo, está pintado. Relativamente ao contradomínio desta função. Então, neste caso, eu teria de fazer aqui, tinha que fazer essa leitura no eixo
do y. Então, o primeiro valor a ficar, ou o valor mais baixo, que faz parte do meu contradomínio, é este 0 aqui, porque ela vem só até ao 0. Ou seja, cá em baixo, nada destes valores fazem parte do contradomínio. Daqui para cima, todos irão fazer, ou seja, estes pontos deste lado correspondem aqui a estas imagens e estes pontos do lado direito também aos mesmos. Ou seja, o que é que vai ser o meu contradomínio? Vai ser apenas do 0 para cima. Ou seja, eu vou dizer que é do 0, mas o 0 faz parte, porque a função passa mesmo aqui pelo 0. Então, do 0 até mais infinito. Podemos ainda representar como sendo os números reais apenas os positivos, incluindo o 0. Vamos considerar mais algumas representações gráficas de funções para que consigamos consolidar melhor aqui o domínio e o contradomínio de funções. Nesta função f assim representada, para encontrar o conjunto que corresponde ao domínio desta função, nós temos de encontrar todas as abscissas, ou todos os objetos de todos os pontos que estão aqui representados em toda a função. Por exemplo, este ponto que aqui está, a abscissa que lhe corresponde é o menos 1. Então quer dizer que o menos 1 vai ser um valor que vai estar no domínio da nossa função f. Temos aqui muitos mais pontos. Então, para cada um destes pontos, existe uma abscissa. Por isso é que nós podemos pensar, se nós pegarmos em cada um destes pontos e se formos em direção ao eixo do x, então o que é que nós vamos obter? Uma série de pontos aqui representados. Não nos podemos esquecer que esta função vai continuar. Logo, estes pontos vão continuar a aparecer por aí fora. Então, nós vamos ter aqui estes pontos todos que pertencem ao domínio da função. O menos 1 também pertence, porque aqui é uma bola fechada. Então, este valor significa que faz parte da nossa função. Depois, entre o menos 1 e o 1, nós não temos qualquer função, não é? Nem por cima, nem cá em baixo com valores negativos. Onde é que nós vamos ter mais pontos que pertencem ao nosso domínio? Neste lado da função, a partir do 1 para a frente. Porque se nós repararmos, estes pontos todos que aqui estão, a sua abscissa vai ser estes pontos que estão aqui. Vão ser todos estes pontos. Então, estes valores do x vão ser abscissas de todos os pontos da função que estão aqui representados. Não podemos esquecer que, mais uma vez, esta função continua a caminhar também, a subir, a crescer, mas a ir para valores de x cada vez maiores. Então, nós vamos ter estes pontos todos aqui que pertencem ao nosso domínio. Relativamente ao número 1, como temos aqui uma bola que nós chamamos uma bola aberta, então significa que o número 1 não vai pertencer ao domínio da nossa função. Então vamos dizer que a função f vai ter um domínio de menos infinito. Nós fazemos a leitura sempre da esquerda para a direita, não é? Então de menos infinito até menos 1, o menos 1 faz parte do domínio, e depois serão os números a partir do 1, mas o 1 não faz parte do domínio da nossa função. Então, desta forma, nós encontramos o domínio da função f. Relativamente ao contradomínio da função f, podemos apagar aqui estas setas para não atrapalhar, e então o contradomínio, a leitura vai ser feita no y. Fazemos do mesmo modo. Então, neste caso, eu preciso saber as ordenadas de todos os pontos que estão representados. Então, as ordenadas estão no eixo do y. Então, serão todos estes valores que aqui estão. Ou seja, de menos infinito até este valor menos 1. O menos 1 também faz parte, não é? Porque temos aqui a bola fechada. Depois, não temos nada, nem à esquerda nem à direita, e só a partir do número 1. O número 1 não irá fazer parte, porque tem a bola aberta. Depois, todos estes pontos da função têm ordenadas superiores a 1, ou seja, são imagens de 1 até mais infinito, imagens superiores a 1. Então, o conjunto
que representa o nosso contradomínio da função, nós fazemos a leitura de baixo para cima e será de menos infinito até ao número menos 1, fechado, reunido com o número 1 até mais infinito, sendo que o número 1 não fará parte do conjunto do contradomínio. Uma outra função, neste caso, relativamente ao domínio, a função neste caso chama-se g. Então, vamos começar do lado esquerdo para o lado direito. Então, as abscissas de todos os pontos que nós temos aqui, temos o menos 3, é uma abscissa, e agora todos estes pontos que aqui estão vão ser estas abscissas todas, até ao número menos 2. O menos 2 aqui tem uma bola aberta, então significa que o menos 2, por este bocadinho que aqui está, vai ficar aberto, não faz parte do nosso domínio. Então o domínio vão ser todos os valores, desde o menos 3 até ao menos 2. Mas depois, se olharmos com mais atenção, continua a função aqui por baixo. Lá está, aqui na direção do menos 2 continua a estar uma bola aberta, ok? Então quer dizer que o menos 2 efetivamente não será um valor do nosso domínio. Depois, todos estes pontos, as abscissas, serão estes valores todos, até ao menos 1, uma bola aberta, pois aqui tem a bola aberta aqui na função. No entanto, na direção do menos 1, nós temos aqui esta parte de cima da função. E esta, como está fechada, então vai fazer com que a bola do menos 1 fique fechada. Então o menos 1 vai pertencer ao domínio. Está bem? Não é a abscissa deste ponto aqui, que tem bola aberta, mas será deste ponto aqui, cá em cima, que tem as coordenadas menos 1, 2. Depois, todos estes pontos aqui representados, as abscissas vão estar por aqui, até chegar ao número 2, com uma bolinha fechada. Então, este será o domínio da nossa função. Ou seja, desde o menos 3 fechado, até, podemos agora fazer de várias formas. Podemos fazer uma paragem no menos 2, porque o menos 2 não faz parte. E depois podemos reunir do menos 2 até chegar ao número 2, que tem uma bolinha fechada. Então, a única paragem que houve aqui foi este menos 2. Daí nós podemos também representar como sendo do menos 3 até ao 2 fechado, excluindo o número menos 2. E este será o domínio da nossa função. Relativamente ao contradomínio da função g. Então, neste momento, nós temos agora de descobrir as ordenadas que dão origem a todos os pontos que estão aqui representados. Neste caso teremos, então, para esta parte, vamos começar de baixo para cima. Então, todos estes pontos que aqui estão correspondem todos à mesma ordenada, que é o menos 1. Eu sei que está aqui uma bola aberta. Este ponto não faz parte da nossa função, mas todos estes pontos que aqui estão fazem parte da função. Então, quer dizer que o menos 1 tem de fazer parte do nosso contradomínio. Também não por este ponto aqui, nem por este, porque não pertencem à função, mas por todos estes pontos que aqui estão representados. Então, o menos 1 faz. Depois, a partir do menos 1 até o 1, não temos qualquer função, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Agora, todos estes pontos que aqui estão têm a ordenada 1. Então, quer dizer que o 1 também será um ponto do nosso contradomínio, um valor. E depois, estes pontos todos daqui da função têm todos a ordenada 2. Então, significa que o nosso contradomínio eu não posso representar através de um intervalo, mas sim de pontos. Então, vou dizer que é o menos 1, o 1 e o 2, fazendo a leitura de baixo para cima. Vamos considerar outras funções, outros gráficos, para analisar mais algumas situações. Neste caso, se nós quisermos então descobrir o domínio da função f, vamos então ter de encontrar todas as abscissas dos pontos correspondentes à nossa função. Temos então aqui este ponto, que tem uma bola fechada, quer dizer que este ponto pertence à função, apesar de aqui estar uma bola aberta na mesma direção, não pertencer à função. Ou seja, por este ponto que aqui está, o menos 3 não iria pertencer ao domínio da nossa função. Contudo, como temos aqui uma bola fechada, este ponto pertence à função, então faz com que o menos 3 é um valor que consta no domínio da nossa função.
Depois, temos todos estes pontos aqui, em que as suas abscissas serão estes valores, e estes pontos que aqui estão terão estas abscissas. Vamos continuando até chegar ao número 2. No número 2, este valor não vai pertencer ao domínio da função, uma vez que é um ponto que não pertence ao gráfico da função. Então tem de ser aqui uma bola aberta. Por último, vamos incluir apenas o número 3, pois o ponto de coordenadas 3, 2 é um ponto pertencente ao gráfico da nossa função. Logo, a abscissa vai ser um objeto e pertence ao domínio da função. Neste caso, o domínio será de menos 3 até ao número 2, em que o número 2 não vai pertencer ao domínio. E vamos reunir com o número 3. Relativamente ao contradomínio da nossa função, então, neste caso, temos de analisar as ordenadas. Começando de baixo para cima, para ser do valor menor para o maior, vamos encontrar o primeiro valor da função, ou os primeiros valores, aqui no menos 1. Este ponto, esta bolinha, como está aberta, significa que o menos 1 não vai pertencer ao contradomínio, mas todos os outros pontos têm aqui as ordenadas. Então, estes valores já vão pertencer todos ao contradomínio da função, até ao número 2. Depois, todos estes pontos que aqui estão, incluindo este, têm todos a ordenada 2. Então, quer dizer que o 2 também vai pertencer ao contradomínio. Desta forma, vamos dizer que o contradomínio é de menos 1 aberto, não pertence, até ao número 2 fechado. Para terminar aqui os gráficos, vamos considerar esta última função. Temos uma função g, em que o seu domínio será... Esta função vai continuar aqui para baixo e também para cima. Neste caso, todos os pontos farão parte, todas estas abscissas farão parte do nosso domínio. O único que não vai fazer parte é este aqui, porque este ponto não pertence ao gráfico da nossa função. Então, neste caso, vamos ter aqui uma bola aberta. Logo, o domínio vão ser todos os números reais, à exceção do número 1. Todos os números reais, à exceção do número 1. Relativamente ao contradomínio desta função g, fazemos a análise no eixo do y, então irá dar exatamente a mesma coisa. Apenas o número 1 não vai fazer parte do contradomínio, tá bem? Porque este ponto não pertence ao gráfico da função g. Então, neste caso, será exatamente o mesmo resultado. Até agora fizemos a análise de funções através de diagramas de setas e através do seu gráfico. Não é? Foi assim que nós vimos os domínios. Mas é importante também analisar o domínio de uma função quando nós temos a expressão algébrica de uma função. Então, por vezes, nós dizemos que a função é definida pela raiz quadrada de x. Então, nós precisamos de saber determinar o domínio de funções quando temos a sua expressão algébrica, quando não temos o gráfico. Está bem? Por vezes, nós representamos a função desta forma ou caracterizamos a função. Quando nós caracterizamos a função, nós colocamos o f, neste caso a função, o nome da função é f, então aparece f. Aqui vamos colocar o domínio da nossa função e deste lado vamos colocar o conjunto de chegada. Bem, isto trata-se de uma função real de variável real. Nós habitualmente colocamos o conjunto de chegada, é o R, são os números reais. Relativamente ao domínio, é que nós temos de fazer a análise da raiz de x, tem de saber o que é o domínio desta função, que neste caso serão os números reais positivos, incluindo o zero. E por baixo nós colocamos a expressão da nossa função, neste caso a raiz de x, o que aparece aqui. Tá bem? Quer dizer que a cada valor de x vai corresponder a raiz quadrada de x. Temos aqui outro exemplo de outra função. Neste caso, 1 sobre x,
O domínio será R à exceção de 0, o conjunto de chegada é o R e a expressão é 1 sobre x. Esta forma de representar a função, nós dizemos que estamos a caracterizar a função, porque estamos a dizer também qual é o nosso domínio e o conjunto de chegada. Então, para determinar o domínio de funções quando temos a sua expressão algébrica, é importante considerar várias coisas. Vamos resolver aqui alguns exemplos para tentar aqui perceber um bocadinho melhor como é que podemos calcular o domínio de cada uma das funções. Basicamente, o domínio de cada uma das funções corresponde aos valores que eu posso atribuir ao x para que a minha expressão tenha significado. No caso da função f1 igual a 2. Nesta situação, que valores é que eu posso atribuir ao x para que a minha função tenha significado? Qualquer valor. E nem sequer tenho aqui um x, isto é uma função constante. Tá bem? Se eu quisesse representá-la graficamente, para termos aqui uma ideia, então esta função representada graficamente seria assim. Aqui o x, o y e este valor era o 2. Então, as abscissas de todos os pontos são todos os números reais. Então, o domínio desta função, nós vamos dizer que é o conjunto dos números reais, porque eu posso considerar qualquer valor de x, vou sempre obter 2, não é? Vamos imaginar, o f1 é 2, o f de 3, da função 1, é 2. Como é uma função constante, dá sempre 2. Então, qualquer valor que se considere, o 0 também vai dar 2. Eu posso atribuir qualquer valor ao x, que vou sempre obter 2. Então, daí dizer que o domínio desta função vai ser R. Relativamente aqui às expressões, vamos deixar de parte, para já, o contradomínio. Tá bem? Tanto que, aqui na caracterização, eu estava apenas a considerar o conjunto de chegada, os números reais. Numa outra função, se nós tivermos 2x mais 3, aqui, quais são os valores de x para os quais esta expressão tem significado? Todos os valores. Eu posso colocar no lugar do x qualquer valor. Posso fazer com o 0, porque 2 vezes 0 é 0, mais 3 dá 3. Consegui fazer perfeitamente a conta, não houve problema. Posso colocar valores positivos, por exemplo, o 1, que dará 2 mais 3 dá 5. Eu não estou a considerar todos, estou a pôr aqui alguns exemplos. Posso também fazer com valores negativos. Então, se eu consigo fazer estas contas com qualquer valor de x, até eu vou dizer que o domínio da minha função f2 vai ser também o conjunto dos números reais. Nesta outra função, exatamente a mesma coisa, porque eu posso ter qualquer número ao quadrado, eu consigo fazer, se for negativo, se for o 0. Então, é este tipo de funções em que a sua expressão é uma constante ou é um polinómio, nós vamos dizer que o domínio vai ser sempre o conjunto dos números reais. No entanto, se nós começarmos a mudar aqui um bocadinho as funções, e neste caso, se começar aqui a aparecer uma função que seja 2 sobre x, já vamos ter de ter mais alguns cuidados, porque aqui eu já não posso atribuir todos os valores ao x, nomeadamente o 0. Eu não consigo fazer o f de 0. Porquê? Porque teria 2 sobre 0. E isto que aqui está, eu não consigo fazer. Então quer dizer que o x não pode ser 0. Não podemos atribuir o valor 0 ao x. Logo, o 0 é um valor que não vai pertencer ao domínio da nossa função. Relativamente aos outros valores, positivos ou negativos, eu consigo fazer a conta. Eu consigo fazer com o número menos 1. 2 a dividir por menos 1 vai-me dar menos 2. Não há qualquer problema. Então, eu vou conseguir fazer esta divisão em que o denominador é um número negativo ou é números positivos. Então, desta forma, eu vou dizer que o domínio da minha função f4 vão ser todos os números reais à exceção do número 0. Eu não posso ter um denominador que seja 0. Então, quando nós temos assim frações, temos sempre de pensar que o denominador não poderá ser 0. Vejamos esta situação aqui.
Neste caso, eu tenho o x menos 3 no denominador. O x menos 3 não pode ser zero. Então, eu poderei escrever desta forma. Posso dizer que o domínio da minha função f5 vão ser todos os números reais, mas o x menos 3 não pode ser zero. Tá bem? Então, eu posso começar por dizer que este é o domínio da minha função e agora vou fazer aqui algumas contas para descobrir que valores é que não podem pertencer ao domínio. Tá bem? Eu estou a dizer que são todos os números reais, desde que o x menos 3 não seja zero. Tem de ser diferente de zero. Então, podemos resolver agora o x menos 3 igualar a zero. Eu vou descobrir quando é que isto vai dar zero. E neste caso, vamos obter o número 3. Então, eu descobri que se o x for 3, o denominador vai ser zero. Então, é precisamente este valor que nós temos de excluir do domínio. O domínio da minha função f5 vai ser o conjunto dos números reais, à exceção do número 3. Relativamente ao numerador, eu não tenho que me preocupar. Não é? Porque isto é exatamente igual a como se fosse um polinómio. Se nós taparmos aqui o denominador, nós temos 3 mais x e eu consigo fazer as contas com qualquer número. A única preocupação é o x menos 3. Da mesma forma que se tiver esta função 6, em que é o menos 2 sobre x ao quadrado menos 4x, eu tenho que pensar da mesma forma. Então, o domínio da minha função vão ser todos os números reais, mas o x ao quadrado menos 4x tem de ser diferente de zero. Ou seja, eu tenho de ir resolver esta equação. X ao quadrado menos 4x, vou ver quando é que é zero. E aqui vou aplicando o método de resolução de equações do primeiro grau, do segundo grau. Não é? Vamos ter de ir aplicando outros conhecimentos. Neste caso, não é uma equação do segundo grau completa. Podemos colocar o x em evidência e obter esta fatorização. E agora, aplicar a lei do anulamento do produto. Tá bem? Vamos ter que ir buscar aqui conhecimentos de resolução de equações. Obtemos o zero ou o x igual a 4. Então, significa que se o x for 0 ou se o x for 4, o que é que vai acontecer? O denominador vai ser 0. Então, são precisamente estes valores que eu tenho de excluir do domínio da minha função. Vou dizer que é o conjunto dos números reais, à exceção do 0 e do número 4. Vamos ver aqui outro exemplo. Neste caso, o domínio da função f7 vão ser todos os números reais. No entanto, o x ao quadrado menos 4x mais 3 não pode ser zero. Tem de ser diferente de zero. E agora teria de resolver esta equação do segundo grau completa. Tá bem? Para resolver esta equação, podemos utilizar a fórmula solvente ou outro método que queiram. Neste caso, utilizando a fórmula resolvente, iríamos obter 4 mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 16, menos 4ac, que é o 12. Nesta equação do segundo grau, o a é 1, o b é menos 4 e o c será o número 3. 2 vezes já é o número 2. Continuando a equação do segundo grau, nós vamos obter dois valores para o x. Vamos obter o valor 1 ou o valor 3. Então, significa que se o x for o valor 1 ou o 3, o x ao quadrado menos 4x mais 3 será 0, o que não pode acontecer. Tá bem? Significa que o domínio da nossa função f7 serão todos os números reais, à exceção do 1 e do 3. Tá bem? Para que o denominador não seja 0. Relativamente ao numerador, não vamos ter qualquer tipo de problema. No caso de termos funções que envolvem raízes quadradas ou outras raízes. Então, nesta situação, quais são os valores que nós podemos atribuir ao x? Neste caso, nós vamos dizer que o domínio da nossa função f8 vão ser todos os números reais, mas o x tem de ser um valor positivo ou igual a 0. Tá bem? Eu não posso ter a raiz quadrada de um valor negativo. Eu não consigo fazer
o f de menos 1. Não consigo fazer, isto é, não consigo fazer quando estou a trabalhar nos números reais, está bem? Eu estou a considerar aqui domínios de funções reais de variável real. Então, a raiz quadrada de menos 1 eu não consigo fazer. Logo, o menos 1 não pode ser um valor que pertença ao domínio da nossa função. Por isso é que só pode ser um valor positivo ou zero. Então, neste caso, eu vou dizer que o domínio da nossa função vai ser o quê? Os números reais positivos, incluindo o zero. Posso representar desta forma ou também na forma de intervalo. Neste caso, seria de 0 até mais infinito. No caso da função 9, neste caso, o que é que nós vamos ter de analisar? Nesta função, eu vou dizer que o domínio serão os números reais, mas tem de ter atenção que tem um denominador, que é o x. Logo, o x não pode ser 0. Por outro lado, o x menos 1 terá de ser um valor superior ou igual a 0. Não é? Tal como na função anterior, eu quando tenho uma raiz quadrada, eu não posso ter a raiz quadrada de valores negativos. Então eu tenho de escrever isto. Vou ter de analisar cada uma destas situações. Então a primeira está feita. O x não pode ser 0, é claro. Relativamente à segunda, o x menos 1 maior ou igual a 0 é equivalente a escrever que o x vai ter de ser superior ou igual a 1. E então tenho de intersetar estes dois conjuntos. Então, para o primeiro, que é o x diferente de 0, no fundo, eu tenho r à exceção do 0. Para a segunda situação, eu tenho que o x tem de ser maior ou igual a 1, ou seja, de 1 até mais infinito. Tenho de intersetar estes dois conjuntos. E o que é que vai sair daqui? O 1 até mais infinito. Está bem? Interseção de conjuntos. Então eu vou dizer que o domínio da minha função f9 será então o intervalo de 1 até mais infinito. Esta será a resposta do domínio da função f9. Se nós tivermos uma outra função, f10, neste caso o numerador 5x não tem qualquer problema, mas o denominador já vai ter. Então, o domínio da minha função f10 vão ser todos os números reais, mas tenho que ter em atenção o quê? Este x está dentro de uma raiz. Então, se o x está dentro da raiz, teria de ser maior ou igual a 0. Mas, por outro lado, a raiz está num denominador, o que faz com que o x já não tenha de ser maior ou igual a 0. Ele não pode ser igual a 0, porque está no denominador. Então, eu vou considerar apenas o x maior que 0. Ou seja, o domínio da nossa função f10 será então os números reais positivos. O 0 deixa de fazer sentido. Não podemos atribuir 0 ao x, porque senão vamos ter um denominador 0, o que não nos permite fazer os cálculos. Uma outra função, 11. Então, neste caso, como é que eu vou calcular o domínio da nossa função f11? Como tenho uma raiz quadrada, então tudo o que está dentro da raiz quadrada deverá ser superior ou igual a 0. Então eu vou dizer que o x menos 1, x mais 2, terá de ser superior ou igual a 0. E então tenho de resolver esta inequação. Está bem? O conceito aqui é nós percebermos que, como se trata de uma raiz quadrada, tem de ser um valor positivo ou igual a 0, quando tem denominadores não pode ser 0, por aí fora. Depois temos de ir aplicando alguns métodos de resolução de inequações, de equações. Neste caso, o processo mais simples será a construção de uma tabela. Não é? Vamos construir uma tabela em que nós vamos considerar todos os valores reais, ou seja, vai começar no menos infinito, e vamos colocar o 0 de cada um destes fatores que aqui está. Ou seja, quando é que o x é 0? No próprio 0. Então, daqui surge o 0. O x menos 1, quando é que é 0? Quando o x é 1. E o x mais 2, quando é que é 0? Quando o x
tomar o valor menos 2. Então, serão esses zeros que nós vamos colocar aqui na nossa tabela, por ordem. O menos 2, o 0 e o número 1, completando a tabela até mais infinito. Não estou a dar aqui muita importância ou a explicar muito a construção destas tabelas, não será aqui o propósito. O propósito é percebermos como é que nós fazemos o domínio, tá bem? Agora nós podemos ir acrescentando funções e complicando aqui a forma de calcular o domínio, mas o essencial é perceber que, como se trata de uma raiz quadrada, o que está no seu interior tem de ser superior ou igual a 0. Então vamos colocar aqui um espaço para o x menos 1, para o x mais 2 e uma última linha será para toda a nossa função. O x menos 1, x mais 2. Então, agora a construção da tabela será feita do seguinte modo. O x é 0 no próprio 0. Colocamos aqui um 0. Para valores inferiores a 0, o x tem valores negativos e para valores superiores a 0, ele é positivo. Relativamente ao x menos 1, o 0 é o número 1. Para valores inferiores a 1, a expressão é negativa. Para valores superiores a 1, é positiva. Relativamente ao x mais 2, o 0 é menos 2. Para valores inferiores a menos 2 é negativa e para valores superiores é positiva. Neste caso, recorri à construção de uma tabela, pois é realmente o mais fácil para descobrir quando é que toda esta expressão é superior ou igual a 0, porque eu tenho várias situações, tinha que fazer a análise de sinais, não é? Para a expressão ser toda superior ou igual a 0, todos os valores tinham que ser positivos, ou então 2 negativos e 1 positivo. Então, através da tabela eu tenho todas essas situações. Agora é pensar, menos com menos com menos, eu estou a multiplicar 3 valores negativos, vai originar um número negativo. Aqui, negativos, mas a multiplicar por 0 dá 0. Aqui vamos ter positivo, o 0, negativo, 0 e o positivo. Eu ando à procura dos valores em que a minha expressão é positiva ou igual a 0. Então, o 0 temos aqui no menos 2, aqui é positivo, 0, e depois temos o 0 e o positivo. Então, será os valores entre o menos 2 e o 0, incluindo o menos 2 e o 0, porque no menos 2 a expressão é 0 e no 0 é 0, e eu também quero os zeros, e depois do número 1 para mais infinito. Logo, desta forma, eu vou dizer que o domínio da minha função f11 será então o conjunto de menos 2 fechado até 0 fechado, reunido com o número 1 até mais infinito. Já vimos então aqui várias situações para calcular como é que podemos calcular o domínio de funções, através da sua expressão. Claro que podemos ir incluindo muitas mais funções, está bem? Podemos incluir funções logarítmicas, funções exponenciais, funções trigonométricas, podemos incluir realmente muitas mais funções. Claro que depois, para cada uma dessas funções, nós temos de ir conhecendo um bocadinho como é que funcionam cada uma dessas funções. No caso da função logarítmica, convém conhecer como é que é o seu gráfico, que é algo semelhante a isto que eu estou a representar. Neste caso, perceber que eu só posso calcular logaritmos de valores positivos. Então, neste caso, significa que o x apenas poderá ter valores positivos. Tá bem? Neste caso, o domínio será os números reais positivos, mas aqui já tenho de conhecer também estas funções. Não era tanto aqui o objetivo desta aula de falar de funções logarítmicas, exponenciais ou de trigonométricas, era mesmo mais a questão de polinómios, das frações, ter ali as frações de funções racionais, ter também as raízes quadradas. No entanto, podemos incluir aqui estes três. No caso da função exponencial, o gráfico é semelhante ao que aqui está, que tem domínio R. Então, eu consigo calcular a função exponencial de qualquer valor. No entanto, depois posso ir misturando também a exponencial com frações. E neste caso,
o x, como está num denominador, ele não pode ser zero. Ora, se por um lado a função exponencial tem domínio r, por outro lado eu tenho aqui um denominador. Então eu vou dizer que o domínio da minha função f3, 3 aliás, serão todos os números reais, à exceção do zero, porque a função exponencial eu posso calcular de qualquer valor, no entanto, como tenho 2 sobre x, o x não poderá ser zero. Então posso misturar logaritmos com frações, com raízes, por aí fora. Relativamente à função cosseno de x, claro que para fazer também o seu domínio, esta função, eu preciso também de conhecer um pouco melhor como é que é a função cosseno de x. Aqui vou-me adiantar já um pouquinho, vou apenas escrever que o domínio da minha função f14 seriam todos os números reais. O que eu tenho que ter em consideração é que o cosseno de x tem de ser diferente de zero, não pode ser zero. Então, neste caso, eu teria de analisar quando é que o cosseno é igual a zero. Tá bem? Para isso, preciso de conhecer um pouco melhor o gráfico da minha função cosseno, que não é agora tanto desta aula, mas vou escrever aqui apenas o resultado, que serão então π sobre 2 mais kπ com o k pertencente a z. Tá bem? Isto ficaria aqui para uma aula de funções trigonométricas. Vou apenas escrever que o domínio da minha função f14 serão então os números reais e eu teria de excluir estes valores, porque são estes valores que fazem com que o cosseno seja zero. Então, são todos os valores de x, em que o x é o π sobre 2 mais kπ, com o k pertencente aos números inteiros. Então, o domínio da minha função f14 será dado por esta expressão. O objetivo, então, desta aula era conhecerem aqui várias formas de calcular o domínio, através do seu gráfico ou através da expressão algébrica. Claro que na expressão algébrica temos de ter aqui alguns cuidados, conhecer algumas funções, saber resolver equações, também, e depois podemos ir incluindo novas funções à medida que as vão aprendendo. Espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado da aula, tenham assistido até ao fim, que agora possam aplicar nos vossos exercícios. Também deixem aí os comentários. E não se esqueçam de subscrever o canal, acompanhar as novidades, tá bem? Podem ir partilhando os vídeos também com os vossos colegas. Muito obrigado por assistirem.